falando aqui, eu vou falar agora um pouquinho sobre a corrente elétrica, tá? Condutores isolantes. Então, para mim explicar o que é corrente elétrica, primeiro você tem que entender a natureza dos materiais. Então, quando eu digo que o material é condutor, significa que dentro desse material há fluxo de cargas, pelo princípio da atração e repulsão. Por exemplo, tá? Se eu pegar um metal e colocar elétron em excesso. Então, tinha um elétron, de repente eu fui e adicionei mais um elétron. O que vai acontecer? Esse elétron que foi adicionado, que está perto desse, ele vai querer se afastar e ficar o mais distante possível desse outro. Então, ele sai dessa posição e fica o mais distante possível. Por que isso acontece? Por causa do princípio da atração e repulsão, que a gente viu ali no finalzinho da aula passada, tá? O que não acontece, por exemplo, no material que é isolante. Então, quando eu digo que o material é isolante, eu posso ter madeira seca, o plástico, borracha. O que acontece com os materiais isolantes? Neles, os elétrons não se deslocam com facilidade. Então, se eu coloquei um segundo elétron aqui, esse elétron vai ficar aqui e não vai conseguir se movimentar ao longo desse material, tá? Agora, imagina que eu tenha a seção reta de um fio, né? Imagina um fio metálico, um fio de cobre. Por que a gente usa fio de cobre, essas coisas? Porque o cobre é barato, tá? Mas todos os metais, eles permitem o fluxo de carga dentro deles. Então, pelo princípio da atração e repulsão, os diversos elétrons que vão passar ao longo desse fio aqui que está em excesso, esses elétrons em excesso, eles vão se repelir e isso vai fazer um movimento. Vai gerar o quê? Uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons. Ele vai de um lado para o outro. Já eu vou atribuir, né? Vou ensinar vocês a como atribuir o sentido dessa corrente, ok? Bom, se eu quiser calcular, gente, a intensidade da corrente elétrica média, tá? Meu material, na verdade eu vou estar calculando a quantidade de carga, no caso aqui a quantidade de carga, quantidade de elétrons, quantidade de portadores, vezes a carga elementar, lá o nosso Q, N vezes Z, em função do tempo. Então, carga pelo tempo é corrente elétrica. Corrente elétrica, intensidade de corrente, por isso do I. Então, as unidades de medida, ó, a unidade de medida de carga é Coulomb. A unidade de medida de tempo é segundo. O Coulomb por segundo é o ampere, tá? Então, presta atenção nisso. O que é o ampere? Ampere é a unidade de medida da intensidade de corrente, mas, na verdade, um ampere é formado por um Coulomb por segundo, ok? Gente, propriedade gráfica. Se eu tiver um gráfico de corrente em ampere pelo tempo em segundos, a área deste gráfico é numericamente igual à quantidade de carga, tá bom? Então, se você tiver exercícios de I por T em um gráfico, e ele estiver perguntando aí para você quantidade de carga elétrica, basta você calcular a área. Lembrando que a corrente, a carga, né, é em Coulomb. Carga em Coulomb, corrente em ampere. A área é numericamente igual à carga, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre tensão elétrica. Mais pra frente eu vou gravar a potência, tá? Tensão elétrica ou diferença de potencial, DDP. A gente conhece muito por DDP. O que vem a ser isso, tá? Diferença de potencial a gente pode simbolizar aqui pelo U também. O símbolo U. A DDP, gente, a DDP, o U, ela é a energia por quantidade de carga, tá? Bom, energia ou trabalho por quantidade de carga. Então, na real, a DDP, ela é dada em joules,
que é a unidade de medida mais comum de energia, por Coulomb, que é a unidade de medida de carga. O que é minúsculo ou o que é maiúsculo, tanto faz, é carga, tá? Então, o volt, ele é Joule por Coulomb. O volt é a unidade de medida da DDP, é a unidade de medida da diferença de potencial. Que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente tem uma bateria de um carro. Tem lá, essa bateria tem 12 volts. Uma pilha comum, 1,5 volts. Uma tomada, 127 volts, tá? Na verdade, a gente fala 110, né? A gente aproxima, mas ela dá aí 127 volts, tá? Volt é a unidade de medida da DDP, é a unidade de medida da tensão elétrica, ok? Pessoal, agora eu vou gravar aí os exercicinhos.